A paz do Senhor para a igreja, mais uma oportunidade de estarmos ministrando a poderosa palavra do Senhor. Então eu te convido, queridos, a abrir no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49. Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Com certeza é uma passagem muito conhecida, né, de cada um de nós, mas que você abra o seu coração nesse dia, nessa oportunidade, para que o Senhor revele a sua intenção, os seus propósitos, a sua vontade, através dessa reflexão, através dessa palavra. Amém? A palavra diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Senhor, essa é a tua palavra, que ela venha e entre nos nossos corações, revela o teu propósito, revela aquilo que tu queres para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse contexto da palavra de Deus, nós percebemos aqui dois fundamentos e nós queremos falar um pouquinho sobre eles. No versículo 46, você já percebe que ele já ressalta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ele já ressalta sobre o princípio da submissão, o princípio da obediência, né? E é interessante que quando nós não fazemos o que ele manda, isso nos coloca em total contradição na nossa caminhada cristã, né? Porque nós declaramos que nós dependemos do Senhor, nós declaramos que somos dependentes da sua graça, da sua misericórdia, nós declaramos que nós desejamos a sua presença, e quando nós não fazemos isso, lá na frente, nos próximos versículos, ele vai falar que o nosso fundamento de ouvir e não praticar, ele é como se fosse a casa, né, que foi edificada sobre uma terra sem alicerces. Então, já nesse primeiro momento, a gente precisa entender que não fazer a vontade de Deus, não fazer o que Ele nos orienta, não fazer o que Ele nos revela, é viver em contradição. Então, esse primeiro conceito, entenda isso, não viva em contradição na sua caminhada cristã. Ouça e pratique a vontade de Deus. Amém, queridos? E ele continua ainda no versículo 46, né? Quando você lê esse versículo, você vai perceber que só esse princípio de submissão, só esse princípio de obediência, só esse princípio do desejo de caminhar realizando a vontade de Deus, né, vai te colocar próximo dos propósitos dele. Vai te colocar no centro da vontade dele. Então, nós precisamos entender que o princípio da obediência, o princípio da submissão deve guiar a nossa caminhada cristã. Nós não podemos aceitar, né, adorarmos, né, de boca para fora, termos uma caminhada cristã superficial, conceitos teológicos apenas na parte intelectual, porque nunca a gente permite que eles venham discorrer para a nossa prática do dia a dia, né, para o nosso cotidiano, né, que a nossa fé cristã venha a ser experimentada, que o nosso testemunho venha a ser visto. Então, nós nos colocando em posição de obediência, em posição de submissão à vontade soberana de Deus,
nós nos aproximamos do centro dos seus desejos, do centro da sua vontade, e o nosso coração se enche da voz do Senhor, dos desejos do Senhor para a nossa vida. Amém? Se você deseja isso, profetiza isso sobre a sua vida agora, na autoridade investida no nome de Jesus. Senhor, eu quero viver em submissão, eu quero viver em obediência, porque eu desejo viver fazendo a tua vontade, fazendo a vontade soberana de Deus. Amém? Então aí a gente continua no versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. Ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Você pode glorificar o Senhor, porque nós estamos construindo a nossa casa com uma base forte, uma casa forte, lançando o alicerce realmente no fundamento que é Jesus Cristo, e nós não seremos abalados. Glorifique a Deus, nós não seremos abalados. A tua casa, a tua vida espiritual, a tua família, os teus sentimentos, eles não serão abalados. Aleluia! Louvamos ao Senhor por isso. Mas vamos lá, nós precisamos entender que existem alguns conceitos aqui, algumas premissas. Só ouvindo e praticando nós conseguiremos lançar esse alicerce forte, né? Essa casa forte. Só ouvindo e praticando nós vamos encontrar a submissão, né, necessária para entender a revelação de Deus para nós, né? E eu fico pensando que nós sempre queremos idealizar. Não, eu estou buscando a Deus, eu quero ir mais fundo, eu quero alcançar o propósito de Deus, eu quero alcançar a revelação de Deus. Mas às vezes, queridos, esse propósito de imersão, essa profundidade, às vezes é até óbvio demais. Ou seja, como é isso? Como é óbvio ser profundo, imergir na presença de Deus? Sim, é óbvio. Sabe por quê? Você deve fazer a vontade de Deus, não apenas ouvir, mas ouvir e praticar. Isso é profundidade. Você pegou essa visão nessa oportunidade? Você quer ser profundo? Você quer emergir na vontade de Deus? Você ouça e pratique aquilo que Deus tem direcionado para a sua vida, né? E aí eu botei até uma observação aqui, os frutos mais surpreendentes, os frutos mais maravilhosos na sua vida virão a partir do princípio da obediência, virão a partir dessa profundidade, né? Nós, infelizmente, vivemos um momento raso de teologia no conceito de igreja cristã atual. Hoje vivemos com muitos modismos, com muitas formas clichês de ensinamento para alcançar a presença do Senhor, mas eu quero te dizer que nessa hora, a maior profundidade que vai existir é você fazer a vontade de Deus. Não apenas ouvindo, mas ouvindo e praticando, queridos. Essa é a palavra do Senhor. Amém? E aí, você vai perceber que esse princípio, esse entendimento vai gerar a casa forte. O que seria a casa forte? A casa forte é aquela casa daqueles que têm o conceito, o entendimento que só vem de quem lança o alicerce da fé em Cristo e consegue pôr em prática todos os seus mandamentos. Olha só vem, preste atenção nisso, aqueles que entendem que a sua casa deve ser forte, a sua base deve ser forte, eles lançam o alicerce da fé em Cristo. Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios 3,11. 1 Coríntios 3,11 vai falar sobre esse lançar o alicerce. Olha só, vou falar para vocês aqui, 1 Coríntios 3,11. Olha só que palavra. Porque ninguém pode lançar outro fundamento,
além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Ou seja, não tem como nós estarmos enquadrados nesse versículo 48, né, semelhante a um homem que edificou uma casa, cavando, abrindo profunda vala e lançando o alicerce sobre a rocha. Para você lançar o seu alicerce sobre a rocha, você lança o seu alicerce na fé em Cristo Jesus, e ele te dá condições de pôr em prática todos os seus mandamentos. Se você quiser dar uma olhada lá em João 15:14, ó, tá pertinho, João 15:14, diz assim, ó, João 15:14, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Aqueles que têm a casa forte, aqueles que têm o alicerce em Cristo Jesus, aqueles que o rio pode se preparar para tentar impactar a casa, não será abalado, né? Porque lançou seu alicerce na fé em Cristo Jesus, e assim, como amigos de Deus, nós colocamos em prática o que Ele nos manda. Você quer se tornar amigo de Deus? Você quer ter esse termo que a gente usa tanto, né? Intimidade com Deus, então faça o que Ele te manda neste dia. Eu não sei o que Ele está revelando aí no seu coração, mas se você puder fechar os seus olhos e falar assim, Senhor, revela, Senhor, aquilo que Tu quer que eu faça, porque o meu desejo é fazer a Tua vontade. Aí, queridos, a tua casa é forte. Aí essa palavra profética, que você não será abalado, você vai conseguir viver isso na prática e testemunhar isso para as pessoas que estão à sua volta. E elas vão se perguntar, como é que você construiu essa fortaleza? Como é que você tem esse refúgio? Aí você vai poder falar, o meu refúgio, a minha fortaleza é o Senhor. Olha que benção, olha que maravilha. E essa prática vai se tornar um testemunho. Isso é algo grandioso, maravilhoso para o reino de Deus. E a gente continua percebendo que tem alguns conceitos, né, de quem é casa forte, né, de quem tem essa base forte, né? Quem tem a casa forte entende que todas as escolhas que nós fazemos vão nos trazer consequências eternas. Como assim, pastor? Por exemplo, você percebe que no 48 ele vai dizer que a casa forte é semelhante a um homem que edificou, ele cavou, ele abriu uma profunda vala, ele lança o alicerce sobre a rocha, ou seja, ele escolhe agir corretamente. Ele escolhe entender o passo a passo dessa construção. Ele escolhe entender o passo a passo da edificação, né? Então, queridos, todas as nossas escolhas vão nos trazer consequências eternas, porque nós somos eternos, né? Mas o nosso desejo é estar perto de Jesus e passar a eternidade com o nosso Pai, com o nosso Deus. Então, a partir de hoje, foque, né? Entenda melhor, peça a revelação de Deus, né? Lance o alicerce na fé em Cristo Jesus para entender as suas escolhas e que essas escolhas trazem consequências eternas. Escolha edificar da melhor forma. Escolha passar pelo processo de cavar. Escolha passar pelo processo de abrir a profunda vala. E escolha o processo de lançar o alicerce sobre a rocha. Essas escolhas nos tornarão casa forte, né? Ou seja, como é que você cava? Como é que você abre profunda vala? Como é que você lança o alicerce sobre a rocha, que é Cristo? Como esse texto está dizendo, ouça e pratique, né? Quando você ouve e pratica, você é sábio. Quando você ouve, apenas ouve e não consegue jogar para a prática, nós beiramos a insensatez. Mas eu quero te dizer nessa oportunidade, eu quero finalizar te dizendo algo profundo de Deus. Só os sábios constroem casas fortes. Só aqueles que andam conforme a vontade do Senhor têm o entendimento, têm a percepção de construir o alicerce na rocha, na fé em Cristo Jesus, que é o nosso único fundamento. E ele foi posto, e nele nós confiamos, e nele nós vivemos. Amém, queridos? Que o Senhor tenha lançado uma palavra poderosa a partir desse texto na sua vida, que você tenha sido edificado, edificada por essa palavra. Feche seus olhos mais uma vez.
Poderoso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos ser casa forte. Nós queremos estar realmente com a base forte, cavando, abrindo profunda vala e lançando o nosso alicerce sobre a rocha que é Cristo. Ou seja, nós queremos ouvir e praticar, nós queremos lançar o nosso alicerce na fé em Cristo Jesus e assim cumprir os teus mandamentos, ter uma relação íntima, uma relação de intimidade contigo. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.